Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de discipulado da Escola de Teologia Charles Spurgeon. Como eu tenho dito no início de cada aula anterior, o objetivo desse curso é dar ferramentas para você fazer o seu discipulado, ou quem sabe assistir esse vídeo junto com alguém com quem você está caminhando aí, estudando a Palavra de Deus. Eu tenho usado o meu livro, um guia para a nova vida, que você pode encontrar no meu site, wilsonport.org, caso você queira acompanhar esse curso fazendo as anotações, realizando os exercícios, tirando as dúvidas, enfim, usando os campos que existem no final de cada lição, cada capítulo, os campos aprendendo, nos quais você pode colocar ali suas observações, respostas, anotações, etc. Muito bem. Nas últimas aulas nós vimos um pouquinho sobre o papel da lei, e nessa aula nós veremos um pouco sobre a relação entre a lei e o evangelho. Aqui, portanto, eu pretendo fazer um pulo com vocês, um salto com vocês, daquilo que a gente viu até então, ou seja, tudo que tem sido relacionado com a lei e o papel da lei na nossa vida, com o próprio evangelho, que é a mensagem que Jesus trouxe para nós. O que a lei tem a ver com o evangelho? Muita gente questiona isso. O que a lei tem a ver com a graça? Se nós vivemos no tempo da graça, por que nós continuamos falando da lei? Nós precisamos falar da lei? A lei é importante? Qual é o lugar da lei nos nossos dias? Enquanto muita gente acha que a lei pode ser jogada fora e descartada como algo desnecessário e inútil, outros acreditam que não. Outros acreditam que a lei tem o seu lugar, que ela é importante e que, embora, conforme o apóstolo Paulo escreveu, a lei tenha caducado, ou seja, a caducidade da lei seja uma realidade no tempo do Novo Testamento, da Nova Aliança, ela não deve ser desprezada totalmente, muito menos ser jogada na lata do lixo. Ela tem o seu papel, especialmente em um tempo quando as pessoas não desejam ter normas, não desejam ter regras, não desejam ter orientações, não desejam ter fundamentos, nada que seja absoluto, nada que seja verdadeiro ou verdade para guiar as suas vidas, para guiar as suas histórias. É justamente nesse tempo que nós encontramos na Palavra de Deus um fundamento todo especial para nos guiar, para nos orientar, para nos colocar no nosso devido lugar. Então, qual é a relação que a lei tem com o Evangelho? Essa é a lição de hoje, né? A lei e o Evangelho. E o exemplo que eu uso é o jovem rico. Eu gostaria que você refletisse nisso. Porque se o Evangelho fala da graça, se o Evangelho fala do perdão de Deus, se o Evangelho fala de que nós devemos olhar para o nosso Deus e imaginarmos como um Deus que perdoa, como um Deus gracioso, como um Deus misericordioso, então por que continuar dizendo não isso, não aquilo? Por que continuar achando que a gente vive como se fosse no tempo da lei? Qual é o papel da lei nesse período todo gracioso e bondoso e benigno de Deus? Bom, eu quero começar lendo Romanos 1,16 para vocês, que diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, depois do grego. Paulo, nesse texto, descreve a palavra Evangelho. E Evangelho significa boas novas. Evangelho significa uma boa notícia ou uma história extraordinária que precisa ser contada. Então vamos lá. Quando se fala de evangelho, nós imaginamos imediatamente uma palavra religiosa. Fala-se dos evangelhos, fala-se dos evangélicos, fala da evangelização, fala-se de evangelização, enfim. Mas evangelho não é uma palavra religiosa. A palavra euangelion, palavra grega euangelion, de onde se traduz a palavra portuguesa evangelho, ou a palavra inglesa gospel, ou tantas outras, é uma palavra que surge no contexto militar grego antigo. Quando, por exemplo, os gregos, ou mesmo os romanos, tempos depois, iam para uma batalha, aqueles que ficavam em casa ficavam numa ansiedade e angústia gigantesca. Imagina você, que você vive naquele tempo. Imagine você que você é um cidadão de Atenas, que viveu no período da Batalha de Maratona, uma das batalhas mais famosas do Império Grego, da Antiguidade Clássica, não é? Persas, muitas tribos, muitos grupos das regiões dos Medo-Persas, principalmente, com as regiões macedônicas e gregas e da Acaia futuramente, mas aquela região que hoje seria a Grécia, não é?
com os antigos persas. Você imagina a Batalha de Maratona, que ficou hiper famosa, pelas razões que eu vou contar agora também para vocês. Quando os soldados atenienses saíram de Atenas para lutar em Maratona, na cidade de Maratona, mais ao norte, eles sabiam que eles tinham tudo para perder. Eles sabiam que o exército deles era menor, eles sabiam que a quantidade de soldados persas era imensamente maior, eles tinham tudo para perder a batalha. E eles sabiam que, perdendo a batalha, todos eles seriam dizimados, mortos, e que os persas desceriam até Atenas e fariam o que quisessem com a cidade. Provavelmente pilhariam a cidade, destruiriam muita coisa, roubariam tudo, provavelmente matariam algumas crianças, alguns idosos, algumas mulheres, estuprariam mulheres, crianças, levariam alguns como escravos, seria uma desgraça. Agora imagina você que você é uma mulher de um soldado. Imagina você que você é filho de um soldado que foi para a maratona e você sabe que o seu pai está num time de 100 e que tem um grupo de 10 mil para lutar contra os 100. E você sabe que se matarem os 100 e os 10 mil vencerem os 100, que você ou morrerá ou será escravizado ou acontecerá outra desgraça com você. Como é que ficaria a sua cabeça? Você consegue imaginar? O desespero, a aflição, a angústia, a ansiedade. Era essa a situação na Batalha de Maratona, quando os soldados atenienses subiram para a Maratona para lutar contra os persas. E, surpreendentemente, numa dessas situações na história da humanidade que ninguém consegue entender ou explicar, os atenienses venceram os persas. A batalha durou mais dias do que se imaginava, mas conforme combinado, se eles não voltassem até tal dia, as mulheres e as crianças deveriam deixar tudo e fugir para as montanhas e, enfim, para eles não serem encontrados. Esse era o combinado. Os soldados combinaram isso com as suas famílias gregas. Olha, se a gente não voltar até tal dia, até tal hora, vocês fujam daqui porque perdemos. E eles virão e destruirão vocês. Que ao chegarem aqui, eles não encontrem absolutamente nada, porque se encontrarem, todos vocês serão mortos, escravizados, etc, etc. E foi isso que eles fizeram. Eles combinaram. Quando estava dando a hora, foi exatamente o momento quando os gregos conseguiram vencer os persas. Mas alguém teria que chegar muito rápido em Atenas para contar que eles venceram, porque se não chegassem rápido, provavelmente as mulheres, as crianças, os idosos, etc., fariam o que os soldados disseram para fazer. Eles destruiriam muita coisa e fugiriam para as montanhas. E então, foi incumbido um soldado chamado Filípides, para que ele voltasse para Atenas e contasse aos cidadãos dali que eles venceram. Foi então que ele correu a distância de cerca de 40 quilômetros da cidade de Maratona até a cidade de Atenas, cerca de 40 quilômetros, correndo a milhão, para poder chegar em tempo antes da cidade ser destruída e as mulheres fugirem. Ele faz isso com toda a sua força, ele chega absolutamente exausto, e quando ele chega na cidade de Atenas, Filípides apenas diz para os cidadãos: vencemos! E ele cai e morre. Daí então, anos depois, para comemorar essa batalha, criaram-se os Jogos de Olímpia, ou as Olimpíadas da Antiguidade, não é? Mais de 2000 anos atrás, e um dos esportes seria a maratona. Essa corrida de 40 quilômetros, que futuramente acabou ganhando novas distâncias, não é? Hoje ela se corre com 42 quilômetros, 195 metros. É a distância da maratona hoje das Olimpíadas e as maratonas que acontecem mundo afora. Mas originalmente ela possuía apenas 40 quilômetros, um pouco mais disso, para comemorar essa vitória, que mudou o rumo do Ocidente, praticamente, não é? Impediu que tribos e nações e impérios orientais destruíssem os ocidentais e dessem a cara para aquilo que hoje é o mundo ocidental. Enfim, isso teve a ver com a Batalha de Maratona. O que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: quando o Filípides chegou em Atenas e disse, antes de morrer, a palavra vencemos, o que foi essa mensagem, essa notícia para as mulheres de Atenas? Ela foi um evangelho. Foi um euangelion. Eles poderiam sair gritando pela cidade: euangelion, euangelion, temos uma boa nova, temos uma excelente notícia, vencemos. O cara estava morto, mas a alegria no coração delas era enorme, porque os seus maridos venceram.
A sua cidade foi protegida. Eles foram libertos de todo o mal. E eles tinham certeza de que eles poderiam sobreviver à destruição, ao caos, ao roubo, à escravidão e a tudo de ruim que poderia acontecer se eles tivessem perdido aquela batalha. Ou seja, aquela notícia foi uma boa nova, foi um evangelho. É desse contexto. Futuramente, quando os generais romanos ou os imperadores futuramente voltavam das suas campanhas militares e enviavam um arauto, enviavam um mensageiro, eles venceram a batalha, mas ninguém na cidade estava sabendo ainda. Lógico que não havia internet, não havia Facebook, não havia YouTube, não havia TV ao vivo. Então ninguém sabia que eles tinham vencido na batalha. Ele mandava um mensageiro, o cara ia na frente, abrindo o caminho, dizendo: nós vencemos, prepare-se para a chegada do rei, para a chegada do general, ou para a chegada do imperador. Quando o imperador chegasse, ele chegaria montado não num cavalo de batalha, mas em um cavalo branco. E aí toda a cidade estaria esperando, porque uma boa notícia já havia sido ensinada, pregada, proclamada naquela cidade de que eles venceram, eles estão libertos. Quando o rei chegasse, estaria tudo preparado. Evangelho. Quando Jesus veio, ele disse que ele tinha um evangelho também. Você consegue entender? Quando Jesus disse que ele tinha um evangelho, ele queria dizer que ele tinha uma boa notícia, uma notícia de liberdade, uma notícia de vitória, uma notícia de libertação, uma notícia de proteção, uma notícia de paz para dar a todos aqueles que acreditassem no seu evangelho. Quando, portanto, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que ele quis dizer. Logo, o evangelho chegando, ele completa aquilo para o que a lei apontava. E o texto que eu gostaria de usar com vocês está lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 16 até o versículo 22. Eu vou ler o texto aqui na palavra de Deus para vocês. Escute apenas. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. E depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. O texto nos apresenta aqui 5 situações diferentes, como eu coloco também no meu livro. Vamos a elas. A primeira desses desejos é o próprio desejo. A primeira dessas situações é o desejo. O desejo do jovem de ser salvo. Ele queria ir para o céu. Mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Imagina, esse jovem era rico e esse jovem queria ser salvo. Se ele chega numa igreja hoje e diz para o pastor: pastor, padre, bispo, líder, etc., eu quero ser salvo, eu sou rico. O cara já chega num carrão cheio de dinheiro, uma roupa de marca, e aí eu quero ser salvo. Qualquer um diria para o cara: meu amigo, se você quer ser salvo, sinal que você já é. Você chega aqui, olha, dizendo que você quer ser salvo, tendo toda essa prosperidade. Muita gente hoje, com uma motivação totalmente errada, trataria esse jovem da melhor maneira possível, mas isso não encanta Jesus. O fato do cara ser rico ou ser pobre, isso não faz diferença nenhuma para Deus. Absolutamente nenhuma, porque o que faz diferença é o que está no coração dessa pessoa. Jesus não trataria esse jovem de uma maneira diferente, como muitos hoje talvez tratariam. Só por ele ser rico, daria a primeira cadeira e às vezes nem diria nada de evangelístico para ele, dizer: não, se você quer, você já é salvo, porque olha só, no seu coração você tem interesses e desejos pelo Senhor, fique tranquilo, já daria cargos e responsabilidades. Enfim, Jesus não se encanta com nada disso. Quando o jovem chega querendo alcançar a vida eterna, é a expressão que ele coloca aqui no verso 16, o jovem tinha um desejo. O desejo estava no coração dele. Mas aí então vem a segunda situação, que é o dever dele.
E aí Jesus apresenta para ele aquilo que todos nós devemos saber. Jesus diz para ele que ele deveria obedecer à lei. O dever é esse. Jesus aponta a lei para ele. Jesus diz para ele, a partir do versículo 17, mais especificamente 18, Jesus diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, etc. O que Jesus está citando aqui? Os 10 mandamentos. Para quê? Para evangelizar o cara. Você já evangelizou usando os 10 mandamentos? Foi assim que você foi evangelizado? Você já imaginou evangelizar alguém usando os 10 mandamentos? Não é interessante que Jesus tenha usado os 10 mandamentos para evangelizar? É muito interessante. E aqui então, nessa evangelização, Jesus aponta a lei, porque a lei mostra para nós não como sermos salvos, mas que é impossível sermos salvos pelas nossas boas ações, pelas nossas boas atitudes, por querermos fazer alguma coisa que seja boa, para alcançar alguma benesse da parte de Deus, algum presente da parte de Deus. Deus não se encanta com o que a gente faz. E curiosamente o jovem diz para Jesus: não, eu já tenho feito tudo isso daí, eu já tenho obedecido toda a lei. Jesus está dizendo aquilo que está lá em Levítico 18:5. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, meu amigo. Guarda os mandamentos. Você quer entrar na vida eterna? Levítico 18:5. E o jovem falou: eu estou guardando, mas eu ainda quero, eu acho que falta alguma coisa. Curiosamente, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz que se a gente tropeça em um só ponto da lei, nós somos culpados de toda a lei. Se você obedece tudo, mas peca em um, você quebrou todos os mandamentos. Sabe por que Tiago 2,10 diz isso pra gente? Para mostrar pra gente que não é pela lei, não é pela obediência à lei, porque todos desobedecemos a lei em algum momento da nossa vida. Se em algum momento da sua infância você desobedeceu papai e mamãe, já era. Se em algum momento da sua história, na adolescência, você contou uma mentirinha, perdeu a vida eterna. Você está perdido para todo sempre, porque se você obedece tudo, mas erra em um só ponto, você é considerado devedor de todos os demais. É isso que diz a palavra de Deus. Portanto, aí vem o ponto 3, ou a situação 3 do diálogo de Jesus, que é o esclarecimento. E aí Jesus deixa claro como é que a gente pode entrar no reino dos céus. Depois de dizer para ele tudo o que a lei diz, depois de mostrar para ele todos os relacionamentos, tudo aquilo que tem a ver com o próximo, e aparentemente o jovem diz que obedeceu a tudo, Jesus mostra para ele um ponto que ele não obedecia. Jesus esclarece onde estava a idolatria, onde estava o pecado. Jesus o aponta para o primeiro dos 10 mandamentos. Você lembra qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Você lembra? Nós vimos isso na segunda aula. Não terás outros deuses diante de mim. Qual era o Deus desse jovem? Ele cria em Jesus. Ele foi até Jesus. Crer não significa seguir. Lembra? Você crer em Jesus não significa que você está seguindo Jesus. Mas o fato dos demônios acreditarem torna os demônios salvos? É óbvio que não. Se você quer ir para o céu, você não tem apenas crer, acreditar que ele existe. Você precisa seguir. Por isso ele disse: tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Siga-me. Aquele jovem acreditava em Jesus. Por isso que foi até Jesus, procurando Jesus para ser salvo. Aquele jovem acreditava em Deus. Essa é a razão pela qual ele obedecia os mandamentos do Antigo Testamento. Mas ele tinha um ídolo no coração. E esse ídolo precisava ser quebrado se ele quisesse verdadeiramente ser salvo. Jesus, portanto, diz para ele: se você quer ser perfeito, salvo, em outras palavras, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. O ídolo daquele cara era o dinheiro dele, eram os bens dele. Jesus não pede isso de você nem de mim se o nosso ídolo não é o dinheiro. Isso só é exigido de alguém para quem o dinheiro é o maior ídolo na vida. É a razão de toda alegria ou de toda tristeza. É aquilo sem o que a pessoa jamais será feliz. É aquilo que se a pessoa perder, a pessoa se mata. Se mata. Portanto, se o dinheiro é um ídolo para você, até que você tenha destruído esse ídolo da tua vida, você jamais conseguirá seguir Jesus de verdade. Para aquele jovem era.
Por isso Jesus disse, você tem que destruir esse ídolo. O dinheiro não é o problema, mas o amor ao dinheiro é o problema. Como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, não é? O amor não é o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus falou, vai e destrói esse ídolo. Vende tudo que você tem, distribui entre os pobres e você conhecerá um tesouro no céu. Jesus está mostrando para ele que mais valioso do que o ouro e a prata é Deus. Mais valioso do que qualquer propriedade ou prosperidade que você possa ter nesse mundo é alguém te esperando no céu. É alguém olhando e velando e zelando por você no céu. Aí vem o problema, que é a quarta situação. Qual era o problema daquele jovem? Ele desobedecia o primeiro dos 10 mandamentos. Ele precisava destruir aquilo que o impedia de obedecer, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Quebrando esse mandamento, ele resolveria o seu problema, mas ele não estava disposto a isso. A quinta situação desse texto é o apelo que Jesus fez. Eu vou ler o texto aqui, um parágrafo que eu escrevi na página 50 do meu livro Um Guia para a Nova Vida. Jesus apenas pediu ao jovem que fosse e vendesse tudo o que tinha e desse aos pobres. Em outras palavras, o que Jesus pediu ao jovem foi que ele se desfizesse do ídolo que guiava a sua vida. Ele era guiado pelo dinheiro. A sua riqueza era a sua fonte de felicidade e de paz. Jesus apenas pediu que ele retirasse esse ídolo da vida e colocasse Deus no lugar. Após isso, ele poderia ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E o jovem acabou indo embora triste porque tinha muitas propriedades e muitas riquezas. Ou seja, o apelo de Jesus a quem deseja ser um discípulo seu é muito simples. Deixe tudo e abrace Cristo. Deixe tudo que você tem abraçado e amado para trás e abrace Cristo, de modo que Cristo se torne tudo em sua vida. Você quer seguir a Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Você tem que deixar tudo. Você tem que negar a si mesmo. Isso é tomar a cruz. É morrer para si mesmo. É morrer para tudo aquilo que a sua vida foi até hoje. A única razão pela qual o teu coração anseia por algo maior, por algo melhor, é porque tudo aquilo que você seguiu até hoje não te trouxe felicidade de verdade. Essa é a razão pela qual você está querendo algo mais. Essa é a razão pela qual você procura um pecado, um vício ou um passeio, ou seja lá o que for, porque te falta alguma coisa no coração e na alma. Essa coisa que te falta é esse tesouro que Jesus falou que existe no céu. Enquanto você não encontrar esse tesouro, você nunca vai ser feliz. A lei, portanto, e o evangelho caminham de mãos dadas. É a conclusão a que eu chego nessa aula. A lei, por um lado, mostra para você e para mim que a gente nunca vai conseguir chegar a Deus pelo nosso próprio esforço. Por outro lado, o evangelho nos diz que Jesus cumpriu tudo por nós. Jesus obedeceu toda a lei por nós. Jesus obedeceu todos os 10 mandamentos por nós, ao longo de toda a sua vida. Jesus obedeceu todas as leis cerimoniais. Tudo o que Deus prescreveu, Jesus obedeceu. Ele cumpriu tudo o que nenhum ser humano jamais conseguiria. E aí então, quando ele morreu em nosso favor, toda a justiça dele é imputada a nós, é colocada sobre nós, é posta em nosso lugar. Ele nos veste com a sua justiça, ele tira de nós os trapos imundos, as vestes sujas, e ele nos reveste com vestes de misericórdia e de graça, com vestes de justiça, com a sua própria vida, com a sua própria pessoa, com a sua própria santidade. É isso que o apóstolo Paulo ensinou em várias de suas epístolas, principalmente na epístola que Paulo escreveu aos Romanos. A conclusão que eu chego, portanto, é que, assim como foi com o jovem rico, também é com hoje nós, conosco também. Se nós queremos ser salvos, a lei nos mostra que isso nos é impossível sem que a graça de Jesus Cristo nos alcance. A lei apenas nos serve para mostrar que, ou melhor, quem nós somos. Nós somos idólatras, nós colocamos coisas no lugar de Deus. Nós amamos coisas mais do que amamos a Deus. A lei nos diz que nós somos preguiçosos, por isso que a gente não guarda um dia toda semana para buscar a Deus com todo o coração. A lei nos mostra que nós somos idólatras no sentido de adorarmos mais as criaturas e criarmos criaturas que nos satisfaçam do que Deus.
A lei nos mostra que nós somos desobedientes ao pai e à mãe. A lei nos mostra que nós somos pessoas blasfemas, que o tempo todo a gente usa o nome de Deus em vão. A lei nos mostra que nós somos adúlteros e adoramos cobiçar o corpo das pessoas. A lei nos mostra que nós somos assassinos, que o tempo todo a gente odeia e tem vontade de matar alguém. Nem todo o tempo, mas de vez em quando dá, e é isso que a lei diz sobre nós. A lei nos ensina também que nós, por sermos tão descontentes, passa pela nossa cabeça o desejo de ter o que é do outro, somos capazes de roubar coisas dos outros. A lei nos mostra que a gente é mentiroso, que nós somos falsos em muitos testemunhos, em muitas palavras, que nós mentimos. A lei nos mostra também que nós somos pessoas que cobiçam os outros, pessoas insatisfeitas, pessoas que de alguma maneira não acreditam que com o que Deus tem nos dado, nós podemos ser felizes de verdade. Todas essas 10 coisas que eu acabei de falar para vocês nos mostram que somos o que somos. Pode ser que você diga, não, em 3 dessas coisas que você falou, em 3 desses 10 mandamentos, eu sou perfeito, eu nunca erro. Mas se você erra em um só, você é culpado de todo o resto. A lei é apenas para mostrar para você que não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus, todos estamos perdidos e condenados. O pecado, o salário do pecado é a morte, e a morte eterna e a separação perpétua de Deus. Mas Deus nos enviou Jesus Cristo, e Jesus trouxe a mensagem da vitória. Jesus trouxe o Evangelho. Se nós acreditarmos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, deixarmos a nossa velha vida e acreditarmos arrependidos de nossos pecados, de que Ele é poderoso para nos levar para o céu, poderoso para nos transformar e nos dar uma nova vida, nós viveremos a paz e a alegria que só um Evangelho pode trazer. Só o Evangelho de Jesus Cristo, só o Evangelho de que em Cristo somos mais do que vencedores. Que você se alegre com essa notícia e que nós possamos, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo, agradecer constantemente ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem dado.